Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu mini curso de eletrodinâmica do Natureza ao Cubo. Nesse mini curso a gente vai ter 4 aulas. Nessas aulas eu vou tratar do seguinte, ó. Na primeira aula vamos falar sobre DDP e corrente elétrica. Na segunda aula sobre resistores e associação de resistores, leis de Ohm. Na terceira aula vamos falar sobre geradores e circuitos simples. E na quarta aula sobre capacitores. Só que para a gente tratar desses assuntos, principalmente nessa primeira aula, a gente precisa resgatar alguns conceitos que vêm lá do primeiro ano, né? Ou da eletrostática, que é de campo elétrico, potencial elétrico, energia potencial elétrica, etc. Então, para a gente introduzir, vamos lembrar de uma coisa. O que é energia potencial? Energia potencial é a capacidade que um corpo tem de ganhar energia cinética devido à ação de uma força. Por exemplo, se eu tenho essa caneta aqui, ó, e eu estou segurando ela na minha mão, ela está sofrendo a ação da força-peso. Então ela tende a quê? A cair e à medida que cai, ganhar velocidade, ou seja, ela tem um potencial de ganhar energia cinética, que é a energia do movimento. Então, porque essa força é uma força gravitacional, eu chamo isso de energia potencial gravitacional, ou eu posso pensar também como um trabalho que pode ser realizado pela força-peso, ou pela força da gravidade, né? Então, quando eu soltar essa caneta, ó, ela ganha movimento. Por que esse conceito é importante? A gente vai falar aqui de corrente elétrica, que é o movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, é quando essas cargas ganham energia cinética. E por que elas ganham energia cinética? Porque atua sobre elas uma força elétrica, certo? Então essa força elétrica, ela dá uma energia potencial para essas cargas, vai ser chamada de energia potencial elétrica, e essa energia potencial pode se converter em energia cinética, ok? Aqui na eletrodinâmica, a gente vai ver dois nomezinhos que vão diferenciar um pouco e que podem fazer com que a gente não entenda realmente que é isso que está acontecendo, né? A carga, eu tenho um campo elétrico, tem um ponto naquele campo ali, ó, que se eu colocar uma carga, ela vai ganhar energia potencial, e se ela puder se movimentar livremente, essa energia potencial vai se transformar em energia cinética à medida que ela se move. Igual essa caneta aqui, ó, quando ela tem 0 de cinética, quando eu soltar ela vai ganhando energia cinética até chegar na minha outra mão, né? Então, para sair de um ponto e para o outro, ela está perdendo energia potencial e ganhando cinética. É isso que vai acontecer com a carga. Imagina que em vez do planeta Terra, eu tivesse uma outra carga ou alguma fonte qualquer de campo elétrico e aqui, ó, fosse um elétronzinho dentro de um condutor eletrostático, né? O elétron está lá sofrendo a ação dessa força. Se eu permitir ele se movimentar livremente, ele vai ganhar energia ao se movimentar de um ponto A para um ponto B, beleza? Só que aí a gente tem que lembrar também de um outro conceito que muitas vezes é confundido com a energia potencial elétrica, que é o conceito de potencial elétrico. Potencial elétrico não é a mesma coisa que energia potencial elétrica. Ah, mas as palavras são parecidas. É igual você falar torta de cenoura e bolo de cenoura. Não é porque tem cenoura nos dois que são a mesma coisa, tá? Torta é uma coisa, bolo é outra. Então aqui é a mesma coisa. É uma energia potencial gravitacional e o outro é o potencial elétrico, que são coisas diferentes. Então vamos explicar agora o que é o potencial elétrico e o que é a DDP, beleza? Eu vou tentar falar dos dois juntos, vamos ver se vai sair bom. Então o que é uma tensão elétrica ou DDP, de acordo com o conceito formal? Tensão elétrica, também conhecida como diferença de potencial, DDP ou voltagem, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos ou a diferença de energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica entre dois pontos. Então, olha só, repare que eu sublinhei essa segunda parte aqui do conceito. Tira a palavra diferença por enquanto, daqui a pouco a gente coloca ela. Ó. A energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica entre dois pontos. Vamos supor que eu tenho um ponto aqui, A, e esse ponto está dentro de um campo elétrico. Vamos botar o campo elétrico aqui de amarelo, apontando para lá, assim, ó. Campo elétrico, beleza? Esse ponto não tem nenhuma carga lá. Então, quem tem energia potencial é uma carga, beleza? E aí, como a carga não está lá, eu não sei ainda um valor, né? Não tem como eu adotar um valor de energia para um ponto. O que eu posso falar sobre esse ponto? Que ele tem um potencial elétrico, que eu vou usar a letra V para representar, que é a energia potencial por unidade de carga. Quando eu falo por energia por unidade, eu estou falando que é uma razão entre os dois. Então, é a energia potencial que essa carga vai ganhar quando eu colocá-la aqui para cada, ó, por unidade de carga, ou seja, para cada coulomb. Então, a razão entre energia e carga. Isso vai ser dado em... Opa, igual não. Isso vai ser dado em
a energia é em joule e a carga é em coulomb. Então, quantos joules de energia essa carga ganha para cada unidade de carga que ela possuir? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um potencial elétrico de 20 joules por coulomb. E eu vou nesse ponto A, beleza? Eu vou colocar nesse ponto A, que tem, vamos pôr aqui VA. Nesse ponto A, que tem esse potencial elétrico, eu vou colocar uma carga de 3 microcoulombs. E eu vou te perguntar qual é a energia potencial que essa carga vai adquirir quando eu colocar ela ali no ponto A. Esse ponto A, obviamente, ele tem que estar dentro de um campo elétrico, tá bom, gente? Então, esse potencial, ele depende do valor também do campo elétrico. Mas aí eu te dei já, ó, é 20 joules por coulomb, beleza? A primeira coisa que a gente tem que pensar, o que é 3 microcoulombs? Esse micro é a mesma coisa que 10 a menos 6. Então, tem uma carguinha aqui, ó, bem pequena, 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, beleza? E aí, se você entende o potencial elétrico como essa razão entre a energia potencial elétrica que a partícula pode ganhar por unidade de carga, ou seja, para cada coulomb que ela tiver, vira uma típica questão que vocês sempre perguntam, professor, pode fazer por regra de 3? Pode, tá? Pode, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, regra de 3 é uma maneira de resolver problemas de proporção. Então, quando eu te falo 20 joules por coulomb, eu estou te dando uma proporção de 20 joules para cada 1 coulomb de carga. Então, você pode pensar assim, ó, se eu tenho 20 joules para cada 1 coulomb, então para essa carga aí ó, de 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, qual que vai ser a minha energia? X. E aí você resolve isso aqui, ó. Caso multiplica cruzado, vou fazer aqui do ladinho 20 vezes 3 vezes 10 a menos 6, vai dar 60 vezes 10 a menos 6, opa, comi o menos aqui, joules de energia potencial, beleza? Então, se a DDP nesse ponto A vale 20 joules por coulomb, quer dizer que quando eu colocar uma partícula lá de 3 vezes 10 a menos 6, por exemplo, né, gente? Aqui é só um exemplo, tá? 3 vezes 10 a menos 6, ela vai ganhar uma energia potencial de 6 vezes 10 a... 60 vezes 10 a menos 6 joules, ok? Então, beleza. Entendido isso, o que a gente tem, então? Vamos supor que essa partícula seja positiva, então ela vai se mover na mesma direção e sentido do campo elétrico. Então ela vai se mover para cá e vai chegar nesse ponto B. Nesse ponto B, eu vou ter um outro valor de potencial, ok? Então tem o potencial em A, que eu vou chamar de VA, e o potencial em B, que eu vou chamar de VB. Perceba que, pelo que a gente conversou até agora, se eu colocar o corpo no ponto A e ali ele tem uma energia potencial, essa energia potencial vai se transformando em cinética à medida que ele vai de A para B. Então, se eu calcular a diferença de potencial entre A e B, é exatamente a energia cinética que ele vai ganhar nesse caminho para cada unidade de carga, né? Basicamente, a diferença entre energia potencial elétrica e potencial elétrico é porque a energia potencial já é a energia que um corpo tem. Eu não preciso saber o valor da carga, eu já te dei. Ó, esse corpo tem essa energia. O potencial elétrico é o quanto ele pode ganhar dependendo da carga que ele tiver. Então, como eu estou falando de um ponto no espaço e eu ainda não sei a carga que aquele corpo vai ter, que eu colocar ali, né? Que aí eu posso colocar uma carga do jeito que eu quiser lá. Ela vai simplesmente aparecer ali. Então, vamos fazer um exemplo aqui para tudo isso ficar mais claro. Eu vou apagar essa equaçãozinha. Repara que usar essa equação é o mesmo que fazer aquela regra de 3 que a gente fez na questão anterior, né? Ó, vamos só retomar ela aqui rapidinho. Exemplo, era um potencial em A era de 20 joules por coulomb e a carga era de 3 vezes 10 a menos 6. E aí, se eu botar na fórmula, ó, eu tenho que o potencial em A é igual a variação, não. Calma, vai chegar lá. É igual a energia potencial que a carga vai adquirir naquele ponto, dividido pelo próprio valor da carga. Então, se eu substituir aqui, ó, eu vou ter 20 é igual a energia potencial sobre 3 vezes 10 a menos 6. Ó. Passa para lá multiplicando, energia potencial é 20 vezes 3 vezes 10 a menos 6. Ó, exatamente o mesmo cálculo, tá? Só a maneira de armar que é diferente. Então, se você entender a unidade de medida de DDP como joule por coulomb, como sendo uma razão, né, uma proporção entre essas grandezas, você não precisa decorar a fórmula. Você vai chegar no mesmo resultado aqui de 60 vezes 10 a menos 6 joules. Nossa, esse zero ficou esquisitíssimo. E aí, seguindo aqui no nosso exemplo, vamos colocar, então, no ponto A, se eu tiver um potencial de 20 joules por coulomb, e no ponto B, 10.
só como exemplo, tá, gente? Então, a diferença de potencial, vamos pôr aqui exemplo 2, né? A DDP entre esses pontos, que agora a gente vai representar pela letra U, diferença é subtrair, né? É a diferença entre eles. Então, eu vou fazer aqui o VA menos o VB, que vai ser 20 menos 10, que dá 10 joules por Coulomb. Então, agora a interpretação mudou, a unidade é a mesma, joules por Coulomb. Só que uma partícula, quando vai de A para B, ela ganha 10 joules de energia cinética para cada coulomb de carga que ela tiver. Então, se eu colocar aquela mesma partícula do exemplo 1, que tem uma carga de 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, ao ir de A para B, qual a energia cinética que ela ganha? Mesmo raciocínio, 10 joules de energia cinética agora para cada um coulomb. Se a carga dela é 3 vezes 10 a menos 6, a energia que ela ganhou é X. Aí resolve isso aqui, ó. O nosso x vai ser 30 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 10, 30, né? Vezes 10 a menos 6 joules de energia, certo? Então, beleza. Por que isso aqui tudo? Pode cair, né? Esse tipo de questão, pedir a energia, para você entender. Ou também, a gente pode só entender que quando eu tenho o DDP, eu tenho uma partícula ganhando energia cinética, né? Ou perdendo, tá? Aqui eu estou falando de variação de energia cinética. Então, de certa forma, a gente pode conceituar a DDP assim também, ó. A DDP entre os pontos A e B é igual à variação de energia potencial da partícula para cada unidade de carga. Ou variação de energia eu também posso entender como o trabalho realizado, né? Então, o trabalho da força elétrica por unidade de carga. Isso tudo significa a mesma coisa, tá, gente? Significa a mesma coisa. E, como sempre, utilizar essa fórmula é a mesma coisa de aquela regra de 3 que a gente fez ali, porque a gente está falando de razão, tá? Entre as grandezas. Então, agora, entendido melhor esse conceito de DDP, agora eu posso apagar aquela palavra diferença, tá vendo? Ó? Porque quando eu falei de potencial, né, eu expliquei o conceito, e aí a diferença de potencial é realmente quando eu tenho um potencial em um ponto, outro potencial diferente em outro ponto. Eu quero saber qual é a diferença, né? Quanto um tem a mais ou a menos que o outro. Então, vou subtrair eles. Isso significa quanto de energia minha partícula ganha. Então, nosso conceito aqui, ó, tá bonitinho. Beleza? Não vamos se ater muito a isso aqui, eu só quero que vocês entendam a lógica da coisa. E vamos seguir agora para a corrente elétrica. Mas antes, vamos fazer só mais um exemplo aqui para ficar bem claro, tá? Olha só, vamos supor que temos uma partícula carregada com carga de 4 microcoulombs. Bom, micro eu já expliquei, né? Que ela seja colocada num ponto A de um campo elétrico cujo potencial elétrico seja de 60 volts. Então, tem um ponto A aqui, ó, com potencial elétrico VA igual a 60 volts. 60 volts é a mesma coisa que 60 joules por coulomb. Se essa partícula ir espontaneamente para um ponto B, cujo potencial elétrico seja de 20 volts, que é o ponto B, um potencial de VB aqui, né? 20 volts, ou 20 joules por coulomb. Eu vou repetir muito isso para a gente, ó, associar, tá? Porque a prova só vai falar em volt. E se você lembrar que é joule por coulomb, né? Se a gente lembrar que é joule por coulomb, para você vir uma questão de regra de 3, tá? Ou uma questão de proporção, como eu prefiro falar. Se você não lembrar, você vai ter que decorar as fórmulas. Nada contra também. Qual será o valor da energia potencial dessa carga quando ela estiver no ponto A e posteriormente no ponto B? Então, a energia potencial quando ela estiver no ponto A, como a gente viu no exemplo anterior, basta eu multiplicar. Ó, eu tenho 60 joules para cada 1 coulomb. Se eu multiplicar pela carga total, 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, eu vou ter 240 vezes 10 a menos 6 joules de energia. E aqui, a mesma coisa. Ó, uma coisa que vocês podem aprender a fazer, começar a aprender a fazer, é a análise dimensional. Ó. 20 volts é 20 joules por coulomb. Se eu multiplicar por 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, ó, coulomb corta, a resposta vai dar em joules. Então, a energia potencial em B é de 80 vezes 10 a menos 6 joules de energia. Aí temos aqui, ó, ixi, ficou repetido agora que eu reparei. Cadê? Aqui tem que tomar cuidado com o seguinte, ó, ele botou em notação científica. Se eu andar duas casas aqui, ó, 1, 2, isso vira 2,4 vezes 10 a menos 4. E o 80 é 8 vezes 10 a menos 5. Então, fica a letra A. E aí, quanto de energia cinética a partícula ganhou ao ir de A para B?
É só ver a diferença aqui, ó, 240 menos 80 vai dar 160 vezes 10 a menos 6 joules de energia cinética. A questão não perguntou, mas a gente responde. Bom, agora sim, vamos falar de corrente elétrica, tá? Vamos imaginar um material condutor. O que é um material condutor? Vamos desenhar aqui, ó. Imagina que isso é um fio, tá? Um fio condutor, tipo o fio de cobre que tem aí dentro das paredes da sua casa, que conduz a energia elétrica. Todo material, ele é feito de átomos. E todo átomo, ele tem prótons e nêutrons no núcleo e elétrons na eletrosfera. Então, tudo é feito disso. Tudo é cheio de elétrons ali na eletrosfera, circulando ao redor do núcleo do átomo. Quando eu gero uma DDP, esses elétrons vão sofrer a ação de uma força elétrica que pode ou não fazer eles se movimentarem de forma ordenada dentro desse condutor, tá? Porque os átomos, eles não ficam ali paradinhos. Eles estão em um movimento constante e os elétrons na eletrosfera se movimentando de forma aleatória ali, loucamente. Só que quando eu consigo estabelecer um DDP, eu vou orientar o movimento desses elétrons e esse movimento ordenado é o que eu chamo de corrente elétrica, beleza? Então, eu vou representar o seguinte, o ponto de maior potencial eu vou representar com um mais e o ponto de menor potencial com um menos. No caso dos elétrons, eles vão ser repelidos pelo menos, né, pelo negativo, e atraídos pelo mais, ou seja, eles vão se movimentar espontaneamente do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial. E aí eu tenho uma corrente de elétrons. Você entende o que é uma corrente de água, né? Que é um movimento ordenado ali da água correndo num sentido. Corrente de elétrons é a mesma coisa, né? A corrente elétrica. Só que o que acontece? Isso é o que de fato acontece. Esse é o sentido real da corrente. Só que quando descobriram a corrente elétrica, não se sabia dessa estrutura do átomo. O que as pessoas imaginavam era o contrário, que quem se movimentava eram as cargas positivas. Então essa corrente ela ia do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial, que seria o sentido do vetor campo elétrico aqui, ó, ele apontaria do mais para o menos, né? E esse foi convencionado como sentido da corrente, então a gente chama isso de sentido convencional. E aí você resolvia diversos problemas de eletricidade e os resultados davam certo com a experiência e você conseguia construir circuitos elétricos, casas, enfim, prédios, entendendo a corrente dessa forma e não tem problema nenhum. Então, quando descobriram que o sentido, na verdade, era outro, né, que é esse sentido real que está de amarelo aí, decidiram por não mudar isso, né? Então, o sentido que a gente usa normalmente é o convencional mesmo, tá? Então, sempre que uma questão falar, a corrente elétrica tem esse sentido aqui e tal, ele está falando do sentido convencional, que vai do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial, ou, como a gente gosta de falar, sai do mais e entra no menos, né? Ok? Lembra sempre disso. A não ser que a questão deixe muito claro que ela está falando sobre o sentido real, você sempre vai utilizar o sentido convencional. Bom, como toda grandeza na física, a gente tem que dar um valor para isso aí, né? Tem que ter um número. Então, o que a gente faz? A gente determina uma seção transversal aqui, ó, uma certa área, e a gente vai contar a quantidade de carga que atravessa essa área a cada unidade de tempo, a cada segundo. Então, de novo, eu tenho uma razão aqui, ó. A corrente elétrica a gente põe esse I porque a gente está chamando de intensidade da corrente elétrica. É o número, né? O valor dela é a intensidade da corrente. Ela vai ser a razão entre a quantidade de carga que atravessa essa área da seção transversal por unidade de tempo, ou seja, carga por ΔT. A unidade de medida disso aqui, ó, carga é coulomb e tempo é segundo. Então, a unidade de medida vai ser em coulomb por segundo, que a gente pode chamar também de ampere. De novo, entender dessa forma, né, coulomb por segundo, é interessante porque várias questões podem virar questãozinha de regra de 3, beleza? Para resolver algumas questões, talvez você precise disso aqui, ó. Como o movimento aqui é de elétrons, para eu saber a carga total que atravessa, eu vou ter que saber o seguinte, a quantidade de elétrons que passar por ali, vamos pôr, se um segundo passasse só um elétron, o que seria um absurdo, eu teria a carga igual à carga de um elétron só. Se passar dois, eu vou ter a carga de 2 elétrons, né, o dobro. Então é só eu pegar o número de elétrons e multiplicar pela carga de um elétron. Esse Ezinho é a carga de um elétron só, que é chamado de carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? É a mesma carga do próton, só que a do elétron é negativo, é menos 1,6, e a do próton é positivo, né? Então, a carga elementar a gente representa assim, positivo mesmo,
A gente sabe que a carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Né? Então, se eu quiser saber o número de elétrons, eu consigo calcular também através dessa equação aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, um fio condutor ideal é atravessado por uma corrente elétrica de 5,33 amperes durante um intervalo de tempo de 1 minuto. O número de elétrons que atravessa esse fio durante esse intervalo de tempo foi igual a, considere a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, olha só, eu tenho que a corrente é de 5,33, que númerozinho sacana, né? Aí, ó, a gente está treinando para fazer uma prova sem calculadora, então vou ensinar aqui um negócio agora para vocês sobre essa questão aqui, que pode ajudar bastante. O intervalo de tempo de 1 minuto, então ΔT é 1 minuto, só que lembrando que o ampere é coulombs por segundo. Então, se eu quiser achar a resposta em coulombs, eu tenho que deixar isso aqui em segundos. 1 minuto tem 60 segundos. A carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui o sinal da carga não importa, tá? Nesse caso, para eu calcular o número de elétrons, isso não vai ter diferença. O número de elétrons é N. Então, será que eu consigo resolver isso aqui? Ó? Olha só, o nosso I é o ΔQ sobre ΔT. É quanta carga atravessa por segundo. O ΔQ é o número de elétrons vezes a carga de um único elétron sobre ΔT. A questão me deu I? Deu. Deu o E? Deu. Deu ΔT? Deu. Só falta o N, né? Que é o que ele me pediu. Então, vamos substituir. O nosso I é 5,33. O nosso N é N, eu não sei o valor. O nosso E é 1,6 vezes 10 a menos 19. E o nosso ΔT é 60. Aí, olha só, gente. Quando a gente fala que a prova, quando não tem calculadora, os cálculos são possíveis de fazer mentalmente, ou pelo menos de uma forma fácil, a gente está falando disso aqui, ó. 5,33, eu posso pensar que é 5 mais 0,33. E esse 0,33 me lembra uma dízima periódica, que é essa aqui, ó, 0,333. Que dízima que é essa aqui? Quem que gera essa dízima? 1/3. Então, esse 5,5 mais 0,333, eu vou pensar em 5 mais 1/3. Quanto que dá isso aqui, ó? Vamos multiplicar esse 5 por 3 aqui em cima e por 3 aqui embaixo. Isso vai dar 3 vezes 5 é 15, mais 1/3. 15 mais 1 é 16. E aí o 16 sobre 3 já vai ficar menos feio, porque olha lá, ó, 1,6 lá do outro lado da equação, tá vendo? Então, eu vou trocar esse 5,33 por 16 sobre 3, que basicamente dá a mesma coisa. Se quiser testar, faz aí na sua calculadora. 16 dividido por 3 vai dar 5,3333, com infinitos 3 aí para frente, né? Como chega uma certa casa decimal que isso já nem faz diferença, porque é tão pequeno, né? Esse 0,03, aproximadamente é a mesma coisa. Aí vai ficar assim, ó, N 1,6 vezes 10 a menos 19 sobre 60. Aí o que eu já posso fazer aqui, ó? Esse 16 com esse 1,6 fica 0,1 do lado de cá. Esse 3 com esse 60 fica 20 aqui. E aqui, esse corta-corta aqui fica 1, tá? 1. Então, até agora eu já tenho 1 é igual a N vezes 0,1 vezes 10 a menos 19. Se eu quisesse, eu podia colocar já 10 a menos 20 aqui, né? E esse 20 aqui vai para lá multiplicando 1, ó. Então, 20 é igual a N vezes 10 a menos 20. Passo 10 a menos 20 para lá, fica 20 sobre 10 a menos 20 é igual a N. Então, meu N é 20. Esse 10 a menos 20 sobe trocando o sinal. 20 vezes 10 elevado a 20. Provavelmente, aqui não tem um gabarito, né? Se tivesse, isso aqui é uma questão de vestibular, tá? Eu não lembro de qual agora. Mas se tivesse, ficaria 2 vezes 10 elevado a 21, né? E aí, lembra, o que eu estou calculando? N, número de elétrons, né? Isso não tem unidade de medida. 20 vezes 10 a 21 elétrons. Tranquilo? Então, cuidado, não foquem nos cálculos, na continha. Primeiro, tenta entender o conceito, né? A montagem da questão. O que eu fiz até aqui, ó? Vamos lá, vamos separar isso aqui, ó. Física. O que eu fiz até aqui, ó? Você entendeu? Massa, entendeu a física. E daqui para baixo? Ah, eu achei até demorado. Nossa, as continhas fáceis, você ficou enrolando. Massa, você tá bem na matemática. Nossa, professor, não entendi nada. Você tá com dificuldade em matemática, tá? Então, entendeu até aqui? Beleza, primeiro passo. Fazer a continha, você vai ter que estudar. E aí, no caso, pode me procurar lá no Instagram, né? Pode assistir. Eu faço lives na Twitch, enfim. Pode me procurar que eu vou te ajudar. Sempre que você tiver alguma duvidazinha, professor, esse cálculo aqui, dá para fazer de cabeça? Dá para fazer sem calculadora? Me dá uma dica. Pode me procurar que eu te ajudo, tá? Daqui até o dia da prova, dá tempo de você correr atrás e aprender um pouco mais sobre
essas artimanhas da matemática que a gente precisa usar na prova, beleza? E só para a gente fechar, eu coloquei aqui, ó, condutores, resistores e isolantes, né, que são conceitos que são importantes, vão ser importantes daqui para frente, porque hoje eu falei de movimento de cargas elétricas em materiais condutores. O que é um material condutor? É um material que permite esse movimento de cargas elétricas no seu interior sem oferecer resistência a esse movimento. O resistor é o tema da próxima aula, que é um material que permite esse movimento, mas ele oferece resistência. Então, quando essa partícula vai daqui para lá e ela está ganhando energia cinética por causa do campo elétrico, esse material ele consegue roubar parte dessa energia e transformar em calor. Então, ele retira a energia dos elétrons e transforma em calor. Se você entender os conceitos todos dessa aula, quando a gente falar de resistores, vai fazer mais sentido para você quando eu falar que uma partícula perde potencial ao atravessar um resistor, beleza? E os isolantes são materiais que não permitem a passagem de corrente elétrica, ou seja, não permite que os elétrons se movimentem de forma ordenada dentro da sua estrutura ali, ok? Só que os isolantes, eles não são isolantes para sempre. Se tiver um DDP muito grande, eles acabam deixando esses elétrons atravessarem, né? Deixando passar. E aí a gente vai falar melhor dos isolantes quando a gente for falar de capacitores lá mais para o final, na última aula, beleza? Então por hoje é isso, espero que tenham entendido bastante. Qualquer dúvida, como eu já disse, pode me procurar, beleza? E vamos lá, vamos para cima que essa prova aí é de vocês, beleza, gente? Tchau, tchau. Até a próxima.